Em 32 anos de estudo da política nuclear, aprendi que os segredos mais consequentes nos assuntos internacionais não são aqueles que ninguém conhece, são os segredos que todos conhecem, mas que o sistema internacional concordou coletivamente em fingir que desconhece, porque o fingimento serve um propósito estratégico. Este fingimento impede que uma corrida às armas regional se torne oficialmente reconhecida. Evita que um estado nuclear desencadeie a resposta formal de proliferação que o reconhecimento exigiria, e mantém viva uma ficção diplomática que, por mais transparente que seja, é mais gerível do que a realidade que oculta. Durante 60 anos, o programa de armas nucleares de Israel foi o segredo aberto mais consequente na história das relações internacionais. Todos os governos com serviços de inteligência sérios sabem que Israel possui armas nucleares. O governo americano, o russo, o chinês e todos os governos árabes da região, além da Agência Internacional de Energia Atômica. Durante 6 décadas, todos participaram na ficção da ambiguidade nuclear israelita, a política oficial pela qual Israel nem confirma nem nega a posse de armamento atômico, porque essa ficção servia aos interesses de todos melhor do que a realidade reconhecida. No entanto, essa ficção terminou esta noite, não por escolha de Israel, mas porque o Irão disparou 400 mísseis balísticos Zulfagar contra a instalação no deserto de Negev, que o mundo inteiro sempre soube ser o complexo de armas nucleares de Israel. A resposta do governo israelita a este ataque tornou a continuação da ambiguidade diplomática, política e estrategicamente impossível. Pela primeira vez em 60 anos de uma ficção cuidadosamente mantida, um porta-voz do governo israelita apresentou-se perante as câmaras esta noite e utilizou uma linguagem que nenhum responsável israelita alguma vez utilizara publicamente. A linguagem de um Estado armado com armas nucleares que responde a um ataque contra a sua infraestrutura nuclear. A ambiguidade acabou, e as consequências deste desfecho para o Tratado de Não Proliferação, para a corrida às armas regional e para potências como a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia, irão remodelar a arquitetura estratégica do Médio Oriente durante uma geração. Compreender o que é a ambiguidade nuclear israelita e o propósito diplomático que serviu é essencial para entender por que razão o seu fim representa um terremoto estratégico e não apenas um momento politicamente constrangedor. Esta política, conhecida em hebraico como Amimut, permitiu a Israel possuir um arsenal estimado entre 80 e 400 ogivas, sem ser formalmente obrigado a submeter-se ao regime de inspeção e verificação do Tratado de Não Proliferação, TNP. Permitiu também que os Estados Árabes mantivessem os seus próprios compromissos com o TNP, sem serem formalmente obrigados a responder a um vizinho nuclearmente armado, e permitiu aos Estados Unidos continuar a sua relação estratégica com Israel, sem ativar disposições legais que proíbem a assistência militar a estados nucleares não signatários do tratado. O ataque iraniano não destruiu esta disciplina através da força militar, mas através de um mecanismo mais consequente. Criou uma situação em que as imagens dos danos, distribuídas por todos os operadores de satélite e serviços de inteligência, mostram uma infraestrutura de um complexo de armas nucleares que tornou qualquer negação implausível. A lógica de seleção de alvos por parte do Irão revela que o ataque à instalação de Negev não foi apenas uma escalada no intercâmbio militar em curso, mas sim uma operação diplomática executada com instrumentos militares. O objetivo estratégico de Teherão não era a destruição física da capacidade nuclear de Israel, uma vez que a infraestrutura subterrânea endurecida de um complexo continuamente modernizado ao longo de 60 anos, não poderia ser significativamente degradada por 400 mísseis Zulfagar, independentemente da sua precisão. As instalações de armazenamento de armas, as linhas de montagem e as infraestruturas dos sistemas de entrega foram projetadas por engenharia
especificamente concebida para sobreviver a este tipo de ataque convencional. Os planeadores estratégicos iranianos compreenderam que o valor do alvo residia na impossibilidade diplomática da sua defesa. Ao atingir o local, o Irã forçou Israel a escolher entre duas formas de dano estratégico: responder com a ambiguidade habitual, sinalizando que não defenderia a sua infraestrutura de segurança nacional mais sensível, com o peso total da sua postura de dissuasão, ou responder com uma linguagem que reconhecesse o que foi atacado, encerrando a proteção diplomática de 6 décadas. A resposta oficial de Israel, ao adotar o tom de uma potência nuclear sob ataque, confirmou que o cálculo iraniano atingiu o ponto de pressão máxima na tomada de decisão israelita. Este ataque ocorre num momento de particular vulnerabilidade para a arquitetura de alianças na região, surgindo após sucessivas demonstrações de constrangimento operacional por parte dos Estados Unidos. O encerramento forçado da ambiguidade nuclear israelita chega num contexto em que a proteção diplomática americana está sob enorme pressão, com a atenção de Washington consumida pela gestão do alerta DEFCON 3, pela reconstrução em Bagdade e pelas fraturas internas na NATO. O governo iraniano selecionou este momento precisamente por ser o período em que os Estados Unidos têm menos largura de banda diplomática para gerir as consequências do fim desta ficção. O impacto direto no Tratado de Não Proliferação, TNP, é imediato e severo. O TNP assenta no princípio de que o seu regime de verificação pode identificar e responder ao desenvolvimento de armas nucleares antes que estas atinjam capacidade operacional. O arsenal de Israel, desenvolvido inteiramente fora deste quadro e agora publicamente exposto como uma força de dissuasão funcional, constitui o repúdio operacional mais abrangente a este princípio desde a criação do tratado em 1968. Os dados técnicos e as imagens de satélite analisadas após o ataque confirmam a natureza específica da instalação atingida, refutando a tese de que se trataria de um reator de investigação ou de uma base militar convencional. A configuração do perímetro de segurança, os pontos de acesso subterrâneos e os edifícios danificados correspondem precisamente à estrutura de um complexo de armamento atômico. A citação direta do porta-voz israelita, embora evite uma declaração formal de posse, utilizou termos técnicos relativos à proteção da dissuasão estratégica que são exclusivos de estados possuidores de armas nucleares. Este facto jurídico e diplomático obriga agora todos os governos signatários do TNP a reavaliarem a sua posição, uma vez que a norma de que o desenvolvimento de armas nucleares resultaria em isolamento internacional e custos diplomáticos insustentáveis foi visivelmente desafiada. O precedente estabelecido por Israel, agora despido da sua cobertura de negação, demonstra a outros atores regionais que é possível manter um arsenal estratégico através da determinação e do apoio externo, alterando fundamentalmente o cálculo de custo-benefício para qualquer nação que considere o caminho da proliferação. O reconhecimento formal da capacidade nuclear de Israel desencadeia uma reação em cadeia nas capitais das potências regionais, cujos compromissos com o Tratado de Não Proliferação, TNP, estavam condicionados à ficção da ambiguidade. A Arábia Saudita surge como o ator mais crítico nesta transformação estratégica, possuindo os recursos financeiros, a motivação política e a base tecnológica necessária para uma transição rápida. O Programa Nuclear Civil Saudita, sustentado pelo Acordo de Cooperação com a Coreia do Sul em 2023, fornece a base técnica, enquanto as declarações anteriores do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman estabeleceram um mandato político. A Arábia Saudita procurará obter capacidades nucleares se os seus adversários regionais as possuírem. Com o fim da ambiguidade israelita, o gatilho político foi ativado.
E a estratégia saudita deverá agora seguir o modelo de enriquecimento de urânio e reprocessamento sob o pretexto de fins civis, uma trajetória que a realidade de hoje torna urgente. No Egito, a pressão é igualmente sentida ao nível da cultura estratégica nacional. Um Cairo que aceite um ambiente regional onde Israel e o Irão são potências nucleares declaradas, enquanto o Egito permanece desarmado, é um Estado que aceita uma posição de subordinação que nenhum governo egípcio pode sustentar internamente. A Turquia enfrenta um dilema distinto, sendo um membro da NATO que alberga armas nucleares americanas na base de Incirlik. A fiabilidade da dissuasão alargada dos Estados Unidos, posta em causa pelos recentes eventos e pelo estado de alerta DEFCON 3, força Ankara a ponderar se a dependência de aliados é suficiente perante a proliferação dos seus vizinhos. Estas decisões, tomadas em Riad, Cairo e Ankara, não produzirão novos estados nucleares de um dia para o outro, mas iniciam programas de armamento que redefinirão o equilíbrio de poder no Médio Oriente para as próximas décadas. As consequências estendem-se também ao plano jurídico e diplomático em Washington, onde as emendas Symington e Glenn, a Lei de Assistência Externa, proíbem o apoio militar a estados não signatários do TNP que possuam armas nucleares. O governo americano ver-se-á obrigado a recorrer a isenções legislativas e manobras jurídicas para manter a aliança com Israel, o que compromete a credibilidade dos Estados Unidos como garante da ordem internacional baseada em regras. Paralelamente, a Rússia e a China observam esta erosão da influência ocidental. Para Moscovo, qualquer evento que consuma a largura de banda diplomática americana e fragilize as suas alianças serve os seus interesses estratégicos globais. Pequim, por sua vez, posiciona-se como o único mediador capaz de manter relações com todos os atores de um Médio Oriente proliferado, preenchendo o vácuo deixado pela crise de credibilidade do sistema liderado por Washington. A sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada para amanhã, marcará o início formal de uma nova era nuclear, onde o antigo regime de não proliferação será substituído por uma ordem negociada